Fala galera, beleza? Tudo bem? Tudo certinho? Última questão de velocidade média, chega disso, hein? Agora do ITA, olha o ITA aí, tá? Questão do ITA 2017 e não esqueça, gente, de curtir aí a página, compartilhar e me segue aí que vão aparecer várias questões sempre assim, comparando com cursos diferentes. Eu vou pegar sempre um ITA, uma AFA, vou sempre pegar FUVEST, UNESP, Unifesp, e a gente vai ver sempre as questões que são recorrentes, que sempre caem, que não faltam no seu concurso, tá? Você pode estudar por aí. Legal? Então, sem mais delongas, bora para a questão do ITA. Tá aí, galera, questão do ITA. Vamos ver se é difícil. Falou em ITA, tem gente que treme. Vamos ver se é difícil. Então tá aqui. Ele diz aí, um automóvel percorre um trecho retilíneo de uma rodovia. A figura mostra a velocidade do carro em função da distância. Cuidado! Geralmente, a gente trabalha muito com gráficos que envolvem velocidade em função do tempo. Aqui não está em função do tempo, está em função da distância. Às vezes o aluno já aprende que é velocidade em função do tempo, que a área me dá o deslocamento, vem com aquelas memorização e não presta atenção aqui no que foi dado. Aqui é velocidade em função da distância. Ok? Então vamos lá. E ele diz o seguinte, percorrida por um carro, medida em quilômetro, indicada no odômetro, né? Lá o velocímetro. Sabendo que a velocidade escalar média, olha lá, falou no que a gente está estudando. A gente está estudando velocidade escalar média, né? Sabendo que a velocidade escalar média no percurso é de 36 km por hora. Ele deu a velocidade média. Assinale, respectivamente, o tempo total despendido e a distância entre os pontos inicial e final do percurso. Vamos lá fazer? Então tá. Olhando no gráfico, a gente já consegue tirar boa parte do que foi dito aí. Se você olhar no gráfico, o primeiro trecho aqui que eu estou marcando para você, o primeiro trecho aqui, ele mantém velocidade de 30 km por hora. E nesses 30 km por hora, ele se desloca durante um tempo de... uma distância de 2 km. Foi o que eu fiz aqui, ó. No primeiro trecho, ele se deslocou 2 km. Eu estou vendo no gráfico, ok? Bacana? Você viu isso aí no gráfico? Espero que sim. No segundo trecho, que eu chamei de segundo trecho, olha só, ele tem uma velocidade de menos 60. O que significa velocidade menos 60, né? Será que você olha lá no velocímetro e vê um menos 60? É lógico que não. Significa que a velocidade está no sentido, contrário à orientação da trajetória. Então ele está voltando, tá? Uma maneira mais simples de dizer, ele está voltando. Veja que ele está a 60 km por hora e voltou quanto? De 2 até 4, ele voltou 2 km. Então ele foi 2 km no primeiro trecho e voltou 2 km, né? Ora, a gente não precisa de nenhuma genialidade para entender que se eu fui 2 km para frente e voltei 2 km, olha lá, eu pus um menos 2 aqui no deslocamento. O deslocamento escalar, menos 2. Se eu fui 2 e voltei menos 2, eu estou na mesma posição, né? Estou na mesma posição que eu iniciei. Só que agora, o terceiro trajeto, ele fez assim, estou chamando de terceiro trajeto, ele teve velocidade que está aqui em cima, de 60 km por hora positivo, então ele está indo de novo. Aí a velocidade caiu para 30 km por hora, mas ele fez o quê? Andou, que é o deslocamento aqui nesse eixo, andou de 4 até 6. De 4 até 6 dá 2 km. Ou seja, a coisa ficou assim, ele foi 2 km, voltou 2 km e foi 2 km positivo de novo. Tá ok? Então fica desta maneira, vou até marcar aqui para vocês. Mas já está, ó, aqui esse trecho de 2 km é 2 km positivo, indo. Aqui, como a velocidade é negativa, ele está voltando 2 km, a gente considera 2 negativo. Agora, do 4 a 6, 2 km positivo de novo. Então, fui, voltei, fui de novo. Horas, está tudo anotado para você aqui.
não precisamos de nenhuma genialidade para dizer que ele está em relação ao marco inicial a 2 km de distância, que é a segunda pergunta. Aí ele pergunta quanto tempo levou, né? E a distância que eu me encontro do ponto inicial. Então a gente já observou que deu 2 km. Se você olhar nas alternativas, a alternativa A é 2 km, a alternativa B 2 km, a alternativa C 2 km, a alternativa E 2 km. Então eu consegui eliminar a alternativa D, apenas a alternativa D. Tá? Agora vamos calcular a velocidade média. E aqui vai dar um probleminha, quer ver? Na hora de calcular a velocidade média, se você é aluno meu que fica no cursinho, você vê que eu sempre falo, ó, gente, velocidade média não inventa, né? Ó, deslocamento total pelo tempo total. É isso que eu sempre digo. Só que se você for usar aqui, vai ter um problema. Olha o que vai acontecer. Se eu for calcular o tempo, pegando o deslocamento e dividindo pela velocidade, olha o que vai dar. Na verdade, o meu deslocamento, se eu fui 2, voltei 2 e fui de novo, o deslocamento é de 2 km. Porque só importa de onde eu saí e onde eu cheguei. Deslocamento só importa de onde eu saí e onde eu cheguei. Não é isso? Correto? Você aprende que deslocamento é a posição final, ou seja, a posição onde eu cheguei, subtraindo a posição inicial. Se você levar isso em consideração e for fazer a conta, olha o que vai dar. Ele, na verdade, andou 2 km, está aqui, e a velocidade média é de 36 km por hora. Vamos fazer essa conta? Quilômetro vai embora com quilômetro, sobra a hora. 2 simplificando com 36 dá 1 sobre 18 hora. 1/18 de hora. Como as respostas estão em minuto, 1/18 de hora é 1/18 de 60 minutos. Tá ok? Simplifica 60 com 18, né? Divide 60 por 18, eu dividi 60 por 18, e o tempo encontrado foi de 3,3 minutos, o que dá aí 3 minutos e 3 décimos de minuto, aí aproximadamente 3 minutos e 18 segundos. Aí você vai lá nas alternativas. Ih, professor, não tem. Porque o ITA não usou como o deslocamento, ele levou em consideração a distância percorrida, né? Ele levou em consideração a distância percorrida. Ele disse que o cara olhou no odômetro, foi lá e mediu no odômetro, então o odômetro não marca negativo, então deve ter sido esta a ideia dele. Então ele calculou a velocidade média pela distância percorrida. Se eu fui 2 e voltei 2, eu estou na mesma posição. O deslocamento escalar é 0, mas eu percorri uma distância de 4 km. Repetindo, né? Fui 2, voltei 2, estou no mesmo lugar. Deslocamento 0, mas distância percorrida 4 km. Aí eu vou mais 2, 6 km. Então ele calculou o tempo desta maneira. O intervalo de tempo é a distância percorrida pela velocidade média. Mas fique atento, a definição de velocidade média não é essa. A definição de velocidade média é o deslocamento escalar no tempo. Posição final menos inicial. Então a gente tem que ficar atento, tá legal? Então aí a distância percorrida, foi, voltou e foi de novo, 6 km. Velocidade média ele deu 36 km por hora. Se você simplificar 6 com 36, isso dá 1/6 de hora. Como as alternativas estão em minuto, então 1/6 de hora é 1/6 de 60 minutos, ok? 60 por 6 dá 10, aqui está a resposta, 10 minutos. Então vamos voltar lá nas alternativas? Voltando lá nas alternativas, então deu 2 km e 10 minutos, alternativa B, correto? Espero que você tenha entendido, tenha gostado, curta, compartilha, né, com os amigos, que eu vou subir as próximas questões, que agora chega de velocidade média, eu vou pegando questões que são mais recorrentes nos concursos aí. Tá legal? Gostou? Espero que sim. Tá bom? Abraço para vocês.